Estimados irmãos, caríssimas irmãs, companheiros espirituais, rogamos a Deus que possamos todos estar reunidos em nome de Jesus, para que com Ele possamos orar e aprender na noite de hoje. Evocamos a mente gloriosa dos Espíritos puros e fazemos uma rogativa breve por todos aqueles que se encontram em seus lares, mas sobretudo aqueles que se encontram alijados da sua saúde, seja por quais motivos forem. Rogamos que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos os lares, todas as casas e todos os leitos de hospitais, onde muitos estão lutando em favor da própria vida. A doutrina dos Espíritos procurou dar a resposta que os homens demoraram séculos, milênios, tentando resolver. As filosofias e os conceitos de vida variaram durante a história, desde a mais tenra compreensão da razão pela qual aqui estamos, até ao absurdo da compreensão de que a vida é um mero capricho do acaso. E nesses extremos, nós podemos observar que os povos todos, em todas as épocas, estiveram preocupados em dar essa resposta aos seus companheiros, aos grupos e aos seus elementos que compunham esses grupos sociais, para que nós pudéssemos viver cada vez melhor. O aspecto da vida material, a história nos mostra que o homem, na mais antiguidade da nossa compreensão, lutava desesperadamente a cada minuto por manter-se vivo. E claro que depois de respirar, o alimento, a água e o alimento são os dois elementos essenciais para nos mantermos vivos. E o homem não tinha outra necessidade a ser atendida antes dessa do que procurar o alimento para manter-se vivo. Depois percebia que não adiantava apenas alimentar-se, precisava proteger-se das feras, pelas quais muitos também eram alimentos para essas feras. Depois percebeu que também não adiantava só defender-se das feras, não só ter o alimento e defender-se das feras, era necessário também defender-se das intempéries do tempo. Mas nessa busca frenética de tentar sobreviver a cada instante, o homem percebeu de forma, primeiro, instintiva, quando lutava pela perpetuidade da sua espécie, tentando reproduzir-se ao máximo, o homem, o ser humano, percebeu que era na companhia do outro ser humano que ele conseguiria unir as forças para dominar, não com as próprias mãos, mas para dominar com a sua habilidade, a colheita, o plantio e a colheita dos frutos, saber aproveitar bem as coisas que estão à sua volta,
desde o alimento vegetal como o alimento animal. Foi em conjunto que o homem percebeu que eles eram muito mais fortes juntos do que separados. E juntos conseguiram desenvolver, porque uma vez que não havia caverna para todo mundo, então começaram a criar cavernas que hoje nós chamamos de casas de residências. Então, em conjunto, o homem foi resolvendo as suas necessidades primárias, resolvendo o problema da escassez de alimento, da proteção contra as feras, porque eles unidos defendiam-se muito melhor, defendiam-se das intempéries do tempo. E esse desenvolvimento social fez com que os homens, aos poucos, também começassem a fazer determinadas interrogações, percebendo que em todas as épocas houveram sempre as diferenças sociais, principalmente porque alguém acreditou que ao outro alguém era dono de alguma coisa. Aquele que era mais forte impôs-se sobre o mais fraco, dizendo: este pedaço de rio é meu, ninguém pesca aqui. E houve um tolo que acreditou nisso. Quando alguém acreditou que aquele pedaço de chão, ou de rio, ou de caverna era de alguém que se havia apoderado dele, nasceram assim as classes sociais: os que tinham e os que não tinham. E nessa luta de classes sociais, o homem naturalmente começou a perceber que essas diferenças, elas se arrastavam de forma sem solução. Então, por que a vida me colocou numa condição diferenciada do outro? Porque a mim me é dado ter uma família equilibrada, ter o alimento sem muito esforço, ter um equilíbrio familiar, enquanto tantas pessoas precisam trabalhar em meu favor, enquanto outros necessitam dar o suor e às vezes até o próprio sangue para conseguir viver com dignidade. Então essas interrogações, elas foram surgindo na mesma proporção que o homem deixava de se preocupar tanto com as coisas materiais, porque as suas necessidades estavam sendo atendidas, as necessidades básicas de alimentação, de proteção, de segurança, de relacionamento com os seus ímpares, com seus pares, melhor dizendo, com os seus companheiros. Naturalmente, o homem começa a ter novas indagações, porque, por incrível que pareça, uma época dessa, uma empresa de propaganda utilizou-se dessa frase que é uma verdade: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. São as perguntas que fazem os homens buscar as respostas que ninguém tem. Mas essa indagação arrastou-se milênios para dar resposta a qual o verdadeiro sentido da vida. Qual a razão pela qual a vida é irônica, enquanto uns lutam tanto para conseguir? E nós temos um exemplo muito próximo de um companheiro de escola que lutou tanto para estudar, saiu de lá da nossa cidade natal, Delmiro Gouveia, foi morar de favor, como tantos de nós, tantos fizemos isso, foi morar de favor na cidade, em Maceió, tentando cursar uma faculdade, porque naquela época, por incrível que pareça, há poucas décadas, só existia faculdade na capital. E ele tinha o maior sonho de formar-se para conseguir naturalmente ter uma vida melhor. E depois de ter concluído o segundo grau, feito o vestibular na maior dificuldade do mundo, passando muitas privações, eis então que ele consegue passar no vestibular, e a vida que ele havia projetado e sonhado
se destampava no horizonte em poucos anos, mas a leucemia instalou-se e o levou para o plano espiritual, antes mesmo que ele começasse a cursar a faculdade. E essa indagação muitos de nós fizemos à época. Ora, mas por que a vida deixou que ele fosse? Por que a vida fez isso com ele? Por que então não o impediu de ir? E sabendo que ele tinha poucos anos de vida, por que então ele não teria ficado na sua cidade natal, vivendo com a sua família, com os seus amigos, numa vida muito mais confortável? Ou seja, não adiantou nada ter lutado tanto, passado privações, sono, muitas vezes o próprio alimento físico era escasso, e depois que ele alcança o tão almejado objetivo, a vida vem e lhe diz: não, você precisa retornar para o plano espiritual. Muitos de nós haveremos de desencarnar também sem obter essa resposta. Qual a razão? Enquanto que outros não tinham a menor pretensão de cursar uma faculdade, e às vezes até, entre aspas, por brincadeira, foi fazer um vestibular, passou, e depois de estar cursando, olha assim e diz: olha, mas eu não estou interesse nesse curso, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse curso não me preenche. Aí vai e faz outro vestibular e passa também, e começa a cursar e diz: também não tenho interesse, e fica nessa brincadeira, ocupando o espaço de alguém que poderia muito bem estar se dando, fazendo muito melhor proveito daquela cadeira. Então a vida é irônica, ela brinca conosco, ela é injusta. Para Sivanildo, era esse o seu nome, ela é injusta para Sivanildo, e ela é complacente com o seu fulano de tal. Quando não, encontramos pessoas que têm 2, 3, 4 faculdades, mas não exercem nenhuma dessas funções, e a gente se pergunta: qual a razão de ser? Essas indagações, elas pululam no nosso íntimo em busca de respostas. Então, a doutrina dos Espíritos se propõe a dar as respostas elementares para que o homem possa descortinar o véu da sua ignorância, observando que, como ser eterno, nós pré-existimos muito, mas muito mesmo antes do útero materno, e haveremos de continuar infinitamente após o túmulo. O Espiritismo veio para nos dar um direcionamento, uma resposta à maior das equações, a equação do que é a morte. Qual a razão da morte? O que acontece após a morte? E é na reencarnação que está a chave da compreensão. O Espiritismo não criou a reencarnação, apenas deu-lhe ciência de que, como sendo uma ciência, como a lei natural, ela não é criada por ninguém, mas em todas as épocas da humanidade existiram povos reencarnacionistas. É claro que, como os egípcios, eles acreditavam que a reencarnação, que é a volta da vida ao corpo físico, era pela porta de saída, ou seja, as pessoas eram mumificadas, seus pertences mais valiosos estavam ali guardados, para que quando ele retornasse à vida física, pudesse continuar. Mas o Espiritismo veio ensinar-nos, através dos espíritos superiores, que a reencarnação é a mais completa resposta, mais simples e mais abrangente ao mesmo tempo, resposta para a equação sobre a vida. E é interrogando a vida
que nós conseguimos interpretar a morte. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus sobre uma pessoa que era deficiente, que sofria, e perguntaram assim: qual foi o mal que ele fez? Foi ele ou foi seus pais? Ora, sendo ele criança, já tendo nascido com problemas, é claro que eles acreditavam na reencarnação. Era necessário nascer de novo, como disse Jesus. As interpretações variam de acordo com o nosso grau de instrução ou com o grau do nosso interesse, porque muitas das informações foram desinformadas, foram reestruturadas para que nós pudéssemos, através do nosso interesse pessoal, nós pudéssemos conduzir as massas de acordo com o interesse humano. Por exemplo, muito se usa o salmo: o Senhor é o meu pastor. Quantas vezes nós não já vimos essa frase? E alguém achou por bem modificá-la: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando na essência, na tradução literal, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. É Deus, o Senhor, que não vai me faltar. Mas a nossa inteligência fez por bem dar uma alterada para dizer que nada vai me faltar. Então, quando nós vemos muitas pessoas sofrendo, faltando tudo, então a gente se pergunta: quer dizer que o meu Senhor é só se eu for da religião dele? O meu Senhor deixa-me faltar tudo porque eu não congrego daquela religião, mas eu pago os meus impostos, eu sou um homem ou uma mulher honesta, eu educo, procuro educar os meus filhos dentro daquilo que eu entendo ser o correto. Se faço alguma coisa errada, não é de caso pensado. Eu sou uma pessoa que trabalho desde cedo, acredito na força do trabalho. Eu sou alguém que sempre tive algum problema de saúde e me falta a saúde, me falta um bom emprego, uma remuneração melhor para que eu possa ter uma vida mais confortável. Me falta uma casa de morada, moro de aluguel quando não moro na rua. Então todos os meus esforços para fazer o certo são insuficientes para não me faltar nada. Onde a justiça? Por outro lado, nós entendemos que nós fazemos uma avaliação. Fulano, um homem de bem, trabalhou a vida toda, educou seus filhos, foi correto, pagou seus impostos, teve uma vida dentro daquilo que nós consideramos normal, dentro de uma pessoa equilibrada, uma pessoa relativamente religiosa, procurou fazer a caridade àqueles que estavam ao seu redor, dentro das suas posses, fica viúvo e no final da sua existência tem um desequilíbrio por sentir a falta da sua esposa, do convívio, seja lá de que for, tem uma descompensação em virtude da própria idade, do cansaço da vida, começa a fazer um monte de besteiras, morre no pecado, foi para o inferno. O outro matou, estuprou, violentou, assaltou, roubou e furtou, não pagou seus impostos, não foi pai de família, não contribuiu com nada em favor da sociedade, está no leito de morte, agravado por uma doença incurável. Então o religioso se aproxima dele e diz assim: você se arrepende do que fez? Ora essa, sabendo que está com o pé na cova, quem é que não se arrepende? Porque nenhum de nós é tolo para não se arrepender. E ele se arrepende de verdade, percebe que toda a sua vida que fez foi uma grande besteira,
E então ele diz assim: você aceita Jesus? Ora essa, quem é que não aceita nessa hora? E a pessoa diz sim. E então o religioso o batiza, seja por aspersão, ou seja por submersão, e está renovado o homem e vai para o céu. Me parece que haver uma incongruência, uma incoerência, melhor dizendo, uma incoerência da lei divina, da lei de Deus, porque Deus na verdade não sabe o que quer. É na hora da morte que importa? Ou tudo quanto se foi construído haverá de ser pesado na balança divina? Assim, essas indagações todas chegavam aos homens do pensamento, como muitas mulheres também se interrogavam e viviam com essa dúvida, mas o Espiritismo veio matar a morte. Com a interpretação reencarnatória, buscando na ciência a comprovação, nós percebemos que o acaso não existe e todas as coisas, como diria o apóstolo Paulo, concorrem para o bem. E contam que numa tribo havia um certo pajé, aquele homem mais entendido, como se fosse um guia espiritual do grupo, em que quando nós tínhamos, as pessoas tinham dificuldades, procuravam por ele. Então um homem que era viúvo e pai de um único filho, que vivia nessa tribo, ele tinha um cavalo. Com esse cavalo ele plantava, ele cortava a terra, ele colhia. E eis então que subitamente uma cobra pica o cavalo, e o cavalo em poucos instantes, em poucos momentos, desencarna, ou seja, morre também. E ele, desesperado, porque agora não tinha mais de como trabalhar, foi falar com o pajé, com o guia espiritual, e contando as suas necessidades, e o pajé escutando. E ele disse assim: agora por último, tinha perdido a minha esposa, agora o meu sofrimento aumentou muito mais, porque o único animal que eu tinha para trabalhar na lavoura foi picado por uma cobra e morreu. Essa é a pior coisa que me aconteceu na vida. O pajé olhou para ele e disse: pode ser que sim, pode ser que não. Eis então que ele voltou para sua casa, e o seu filho, que já era um rapaz e gostava de trabalhar com os cavalos, decidiu sair procurando alguma coisa para fazer. Ouviu um barulho, e qual não foi a sua surpresa? Ele encontrou uma família de cavalos selvagens, não tinham donos. E eis então que ele, com a habilidade, laçou um, laçou outro, chamou o pai. Então eles conseguiram e trouxeram aquela família. Eram uns 4 ou 5 cavalos ao todo, os dois, o casal e mais uns 3 ou 4 filhos. E eles trouxeram os cavalos para trabalhar, mas eram cavalos selvagens. E aí então ele correu imediatamente lá para o pajé, o senhor, e disse: o senhor não vai acreditar, nós encontramos uma família de cavalos, são selvagens, mas são cavalos que não têm dono. Então, a morte do meu cavalo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O pajé olhou para ele e disse: pode ser que sim, pode ser que não. E ele voltou todo feliz. Os dias se passaram, eles tentando amansar os cavalos, e o filho dele tentando amansar um dos principais, e que ele havia escolhido, que daria certo para a lavoura. O cavalo deu-lhe uma queda, ele quebrou a perna. Agora não poderia trabalhar, o pai estava sozinho. Volta ele ao pajé e diz: mas pajé, ter achado esses cavalos foi a pior coisa, porque meu filho quebrou a perna, agora nós não temos mais, eu vou trabalhar sozinho. O pajé olhou para ele e disse: pode ser que sim, pode ser que não.
Enquanto o filho se recuperava e não podia fazer mais nada, os rumores de um desentendimento antigo entre a tribo onde eles moravam e uma outra tribo cresceram muito. As duas tribos entraram em conflito e todos os homens jovens foram convocados para a guerra, desde que estivessem inteiros. Ele voltou ao pajé e disse: pajé, meu filho ter quebrado a perna foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. E o pajé disse a mesma coisa: pode ser que sim, pode ser que não. E a história se estende sempre nessa dualidade, porque aquilo que nos parece ser tão ruim haverá sempre de ter um aspecto positivo, mas aquilo que nos parece ser sempre muito bom pode também ter um aspecto negativo. Então, tentar responder à questão da vida através da interpretação da morte tem um ponto fundamental, que nós queiramos ou não, todos nós estamos envolvidos nele, que se chama a dor. Então o Espiritismo equaciona o problema da vida, interpretando a lei natural da reencarnação sob a ótica da dor. A dor alcança todos os seres, todas as criaturas. É claro que a sua intensidade, a sua profundidade, a sua crueza vai de aspecto, vai de acordo com aquele que a está vivenciando. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nós nos recordamos daquele caso da senhora que procurou Chico Xavier, revoltada com a vida. Ela tinha muita vontade de ser mãe e a vida lhe proporcionou isso, mas lhe deu um único filho completamente ou quase que totalmente especial. Não falava, não ouvia, não enxergava. Tinha graves problemas renais, tinha problemas cardíacos, tinha problemas respiratórios. A única coisa boa dele que havia nascido, inclusive, os seus braços eram totalmente atrofiados, se é que nós podemos chamar aquilo de braços, aquela deformidade de braços. A única coisa boa que ele tinha nascido foram as duas pernas, mas um problema vascular obrigou que o médico amputasse uma das pernas. O problema se instalou na outra e ele também teve que amputar a outra perna. Então, quando ela estava saindo dessa última situação, procurou Chico e disse: mas Chico, como é que a vida faz uma coisa dessas? O Chico era o pajé da tribo e a mulher era a pessoa. E Chico escutando, ele disse: olha, minha irmã, eu acho, como a gente sabe que não existe o acaso, Deus sabe de todas as coisas. Mas pergunte, Chico, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. Pergunte a Emmanuel, aos bons espíritos, qual a razão dele perder até as duas pernas. Quando ele perdeu uma, eu fiquei chocada, mas quando ele perdeu a segunda, agora ele é um pedaço de carne em cima de uma cama. E Chico disse: olha, minha irmã, eu vou ver se nós teremos alguma resposta. E então Emmanuel aproximou-se e disse a ela: diga a ela, minha irmã, que amputar as pernas do filho dela foi a única forma que a vida encontrou de impedi-lo de se suicidar, de cometer o suicídio pela 12ª vez consecutiva. Ele estava planejando atirar-se no primeiro carro que passasse na porta. Então agora, sem as pernas para correr, ele não vai mais.
Pode ser que sim, pode ser que não. Então, os aspectos da dor, vale o pleonasmo, a redundância, toda dor dói. E nós queremos fugir da dor. Passamos a vida lutando para não sentir dor, para não enfrentar o sofrimento. Mas nós não conseguimos, porque Leon Denis nos explica na sua admirável obra-prima, o problema do ser, do destino e da dor. Ele nos diz que é muito difícil fazer o homem aqui na terra, em dias de hoje, fazer o homem entender que o sofrimento é bom. Porque o sofrimento, na sua essência, provoca indagações, como dissemos no início da nossa fala da noite de hoje. O sofrimento provoca indagações que nós vamos em busca de respostas. Ora, por que fulano me persegue a ponto de ter feito com que eu perdesse o meu emprego? Onde há justiça nisso? Tentando dar a resposta à indagação, nós batalhamos no outro emprego. Nós vamos tentar aprender e não fazer com o outro aquilo que fizeram conosco. O sofrimento é muito bom, desde que, após as cicatrizes que ele proporciona na nossa alma, nós possamos entender que a lição que nos foi ofertada é para que nós possamos evoluir. É mais ou menos como se diz jocosamente: bendita pedra que botam no nosso caminho, porque nos impulsiona para frente. A gente vai para frente através de uma topada, arranca uma unha, desencrava uma unha, corta um dedo, mas mesmo assim ela nos impulsiona. A gente meio que cai, mas não cai, mas se tiver que cair ainda cai para frente. Benditas as topadas que a vida nos proporciona, para que nós possamos ir sempre em busca das respostas que o nosso eu íntimo necessita. Diria Sócrates: é necessário fazer a viagem interior para descobrir quais as reais necessidades que nós temos e interpretar, diria Jesus mais tarde, e saber separar o joio do trigo. E como foi na leitura preparatória do ambiente, saber onde se encontra o nosso tesouro. Onde se encontra o nosso tesouro, aí haverá de estar também o nosso coração. Então o Cristo nos ensina que onde nós depositarmos toda a nossa crença, toda a nossa dedicação, ali estará a parte valiosa do nosso ser. Então, a dor traz consigo diversos aspectos. Quando nós chegamos na doutrina espírita, há alguns anos, uma resposta do Livro dos Espíritos, dentre as 1018 respostas, uma das que mais nos chamaram a atenção foi quando o Kardec pergunta sobre os dois elementos do universo, falando do espírito e da matéria. Ele indaga e os espíritos respondem. A pergunta de Kardec é para saber se há uma interação entre espírito e matéria, e eles dão uma resposta sucinta, porém digna de inúmeros congressos, se nós pudéssemos explorar essa resposta. O espírito age sobre a matéria e recebe da matéria os seus impulsos, as suas respostas. O fato de viver, de estarmos encarnados, quando nós nos ligamos ao corpo físico, nós estamos agindo sobre a matéria, e a matéria está nessa via de mão dupla, neste ciclo. Ao pensar, nós projetamos, e ao projetar, nós recebemos as respostas do ambiente, recebemos as respostas dos nossos semelhantes, de todas as coisas, como diriam
os físicos atuais, das interligações, das conexões ocultas, que nós parecemos estar separados, mas na verdade estamos todos interligados. Então, nessa resposta, nós podemos entender que nesse processo de agir sobre a matéria e de receber dela os seus impulsos, as suas respostas, nós temos nesse trajeto, nesse caminho, a parcela da experiência dolorosa. A experiência dolorosa nos faz buscar as respostas para curar as nossas feridas. Voltando à nossa fala inicial, nós podemos nos recordar que foi dito o seguinte: quando nós lá nas cavernas procurávamos comida, nós estávamos sentindo a dor de ter fome, a dor da necessidade. Quando nós precisamos de proteção, nós sentimos a dor da falta de proteção, o receio. Nós sentíamos medo, até percebemos que nós poderíamos dominar os elementos dentro da nossa capacidade para vivermos cada vez melhor. Então, a dor pode ser interpretada por vários aspectos. Por exemplo, as dores físicas são a interpretação do nosso cérebro de um desconforto. Ao colocar a mão no objeto pontiagudo, nós percebemos, através do nosso sistema nervoso, que emite impulsos, chega ao nosso cérebro, que o nosso corpo está recebendo uma invasão ou uma possível invasão, e o cérebro manda uma resposta imediata, que é recuar a mão do objeto pontiagudo ou da superfície quente, por exemplo. Essa dor física, ela nos faz entender quais são os nossos limites físicos, onde nós devemos ir, de que maneira nos comportar. O sapato que nos aperta e provoca o calo está condenado, no mínimo, a ou você se adequa ao meu pé, ou eu vou lhe descartar. Então, as dores físicas se refletem no espírito, mas muito mais como alerta no meio ambiente onde nós estamos vivendo. Essa é a chamada dor circunstancial, porque nós estamos numa determinada situação em que o meio ambiente nos provoca uma dor física. Diz Leon Denis que a dor e o prazer são as formas extremas da sensação. Porém, quando nós estamos em desequilíbrio, começamos a sentir prazer em sentir dor. Não é o fato de entender que a dor e o sofrimento são bons para o espírito que nós vamos procurá-la voluntariamente. Absolutamente. Não precisamos infligir a nós mesmos as dores para dizer: eu estou sofrendo para obter a vida eterna. Não precisamos disso. Esse é um comportamento equivocado, doentio, que precisa de tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque, independentemente de procurarmos ou não, todos nós estamos dentro de algum processo de sofrimento. Se não é um sofrimento físico, é um sofrimento moral. É a consciência de culpa por algumas coisas que fizemos de forma equivocada. Outro aspecto da dor são as dores que nós carregamos através das reencarnações. Reencarnamos e trouxemos conosco um histórico que haverá de se representar para a nossa vida como a vida dolorosa, aquela vida sobrecarregada de dificuldades, para que nós possamos marchar sempre na direção da luz. É necessário enfrentar os nossos próprios problemas, os nossos medos, as nossas fraquezas. Quem de nós não gostaria de sobrepujar a dor no mundo, achando que estaríamos aliviando a todos? Ora essa,
se com tanta expectativa de dor nós fazemos tantas coisas erradas e equivocadas, imagine se a dor não existisse como um freio, como uma espécie de limitador de velocidade das nossas coisas, da forma improcedente, imprudente que nós conduzimos as nossas vidas. O outro aspecto da dor é a chamada dor espiritual. Essa é a dor que representa a nossa realidade. A dor espiritual é identificada pela rede espiritual a qual nós estamos mais intimamente ligados. As nossas companhias espirituais são o reflexo daquilo que nós somos efetivamente. Querendo interpretar a nossa jornada futura, o que faremos nós hoje em relação ao amanhã? É uma equação simples e o Espiritismo nos ensina: ao plantar o bem ou o mal, nós somos livres para semear, porém seremos obrigados a colher os seus frutos. Nesse aspecto, o livre-arbítrio nos proporciona escolher as experiências pelas quais nós queremos aprender. É como um aluno numa escola comum. Aquele aluno que quer entrar em férias mais rápido, ele se dedica a estudar, ele se preocupa, ele faz os trabalhos dentro do prazo que o professor pediu, ele estuda as matérias, ele procura tirar as boas notas para não ter que repetir. O aluno que quer curtir hoje, ele vai deixando para amanhã e vai fazendo mais ou menos, e aí tira uma nota baixa, então ele vai para a recuperação. Então, enquanto o outro plantou hoje aquilo que ele quer colher no futuro de melhor, o outro plantou hoje um certo conforto, um certo prazer passageiro de algumas horas de preguiça, de algumas horas de inanição, e essas horas irão se refletir no final do ano, quando ele vai passar pelo curso perigoso de não conseguir se recuperar. E quando isso acontece, então ele perde o ano inteiro daquilo que ele fez, e haverá de repetir a lição. E aí o livre-arbítrio vai fazendo com que as nossas decisões sejam mais limitadas. As pessoas interpretam erradamente livre-arbítrio como a capacidade de fazer tudo o que se quer, quando se quer, da forma que se quer, o tempo todo, indefinidamente. A vida não trabalha conosco dessa forma. Então a reencarnação e o problema da dor são interpretados pelo Espiritismo como sendo: a reencarnação é o ano letivo que a vida nos ofertou quando nós nos matriculamos lá na vida intrauterina. A dor são os sacrifícios que nós precisamos fazer durante esse percurso para que no final do ano nós possamos ser aprovados. E em sendo aprovado, nós iremos para uma outra classe, uma classe cada vez mais evoluída, uma classe que vai exigir cada vez mais do nosso conhecimento. Porém, haveremos de, quando o nosso curso se completar em sua totalidade, nós haveremos de ser espíritos puros, estaremos gozando da mais pura felicidade, coisa que nenhum de nós sabe o que é. Nós temos uma ideia, porque a gente acha que felicidade é a ausência de problemas, mas imaginem os senhores, amigos espirituais que estão aqui conosco hoje, e tantos outros que nos escutam via internet. Vocês imaginem que quando Jesus alcançou, quando Cristo alcançou a condição de espírito puro, em que ele pode viver a felicidade plena, Deus chegou e disse a ele: pronto, agora está aqui, meu filho,
você vai ser o governador da terra. E olha que presente Jesus nos deu. Quantos inquilinos maravilhosos somos nós para Jesus tomar conta. Então, a felicidade não é a ausência de problemas, não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de dor, mas é interpretar e saber conviver com esse verdadeiro cinzel. A dor é o cinzel das nossas almas. O cinzel é aquela ferramenta que o escultor usa, é a talhadeira que o escultor usa para ir cortando as imperfeições da matéria e ir dando forma à sua obra. Então a dor é o cinzel da vida, fazendo com que nós possamos cada vez mais irmos, através dela, nos livrando das nossas imperfeições. Sivanildo, que desencarnou quando havia conseguido o seu objetivo, não queremos aqui emitir nenhum conceito de forma equivocada, mas pelos conhecimentos espíritas, os parcos conhecimentos espíritas que nós temos, certamente foi alguém que não soube aproveitar tão bem as outras oportunidades que a vida lhe deu, em outras oportunidades, em outras circunstâncias. Então precisou passar para saber o valor que se tem de se dedicar, de ser um bom profissional, ético, correto, de dedicar a sua vida de acordo com o que a vida realmente necessita. Então, nesses aspectos todos, nós não poderíamos deixar de citar a dor vivenciada pelos espíritos superiores. Então, quando dissemos lá no início que a nossa dor maior lá nas cavernas era buscar comida e abrigo para sobreviver, e que aos poucos nós começamos a pensar nas questões espirituais, nas questões filosóficas, das interpretações da vida, o espírito, a proporção que ele vai se depurando, a proporção que ele vai se livrando das coisas mais animalizadas, mais materializadas, ele também vai começando a conviver de forma diferenciada com a dor. O receio, o medo, eles são muito mais controlados, e nós vamos ver isso ao longo de toda a história. Mártires que davam a sua vida cantando. Alguns diriam assim: é porque a mente humana, quando se encontra em peculiar perigo, encontra meios de bloquear o inevitável. São as interpretações mais materialistas do nosso comportamento. Mas como você subir a arena de um circo? Claro que foram obrigados. Mas dentro dessa postura não reagiram. Mulheres, crianças, velhos cantavam em louvor a Deus, enquanto as feras esfaimadas se debatiam dentro das jaulas, loucas para matar a sua fome. E ao abrirem-se as celas, eles eram devorados. E aqueles que conseguiam continuar, cantavam até o último instante, porque aprenderam a conviver com a dor e com a expectativa da dor. Aprenderam a conviver. Mas agora, nos nossos tempos, nós temos outros mártires dos nossos dias. Eles não são obrigados a entrar nos circos, mas são pessoas que estão na nossa convivência. Procure a sua volta e você vai encontrar sempre alguém que é portador de alguma doença, de alguma
dificuldade social, de alguma dificuldade com a sua família, mas que não reclama e vive dentro da sua normalidade, dentro da sua realidade, vive uma vida relativamente normal. O próprio Chico Xavier, quantas intervenções cirúrgicas, quantos problemas de saúde, a própria irmã Dulce, quantos problemas de saúde, e aprendeu a conviver sem reclamar, aprendeu a conviver com a dor. Quantas horas de sofrimento físico Francisco enfrentou, quantos leprosos nos dias de hoje, quantas pessoas estão na fila da hemodiálise 3 vezes por semana. E aí nós soubemos de um certo senhor que fazia hemodiálise, enquanto um companheiro conhecido nosso lá da nossa cidade, em que nós morávamos em Delmira, ele vinha fazer hemodiálise aqui em Arapiraca, já desencarnou inclusive, e ele vinha revoltado com a vida, porque era um homem novo, e ele se revoltava com a hemodiálise, e a sua esposa dizia a mim assim: olha, Ricardo, engraçado é que tem um senhor lá que faz hemodiálise com ele, e quando tem dia que ele passa fazendo hemodiálise quase dançando, ele se abraça com a máquina e diz: obrigado porque você está me salvando, cada sessão que eu faço com você é um dia a mais que eu ganho. Pode ser que sim, pode ser que não. Seria a resposta do pajé para o meu amigo que desencarnou completamente desequilibrado, desencarnou revoltado com a vida, desencarnou, chegou a desenvolver distúrbios mentais. Por quê? Chegou mesmo a fazer um transplante de rim, mas deu errado, e o médico teve a infeliz decisão de lhe dizer o seguinte: olha, o seu caso de rejeição acontece 1 em 1000, e isso para ele foi muito pior. Isso quer dizer que entre 1000 eu fui o sorteado para ser o rejeito, para não ter o rim que me deram, e isso foi se agravando, e ele desencarnou, se é que nós poderíamos dizer assim, e ele desencarnou muito antes daquilo que ele poderia desencarnar. Então a mesma máquina que faz hemodiálise de um, que reclama, que fala mal dela, que o tratamento é horrível, é a mesma de alguém que diz: graças a Deus que criaram você, e você está me dando mais um dia de vida, e mais outro dia de vida. Então a vida tem sempre, haverá de ter sempre esses dois aspectos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas acima das nossas indagações, acima das nossas perguntas e das nossas respostas fáceis, nem sempre certas, muitas delas mais equivocadas do que corretas, o amor é o mais precioso antídoto conhecido para com a dor. O amor traduz a dor, transforma a dor em benefício. O amor é o mais puro coagulador ou diluidor, é o produto químico, é o elemento químico mais versátil que nós podemos utilizar, em se comparando com as diversas circunstâncias que a dor nos provoca. O amor faz brotar no solo árido dos nossos corações desequilibrados a mais doce, a mais tenra relva, para dizer que a vida se mantém em tom verde, porque a esperança nunca abandona a vida. O amor, acima das nossas paixões, dos nossos desejos impensados, das nossas solicitações loucas, infantis, o amor sabe direcionar o resultado da dor que sentimos
em favor de nós mesmos. E por isso, o amor é o reagente químico que nos faz acordar todas as manhãs. E apesar dos pesares, nós podemos dizer: obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela experiência que estou enfrentando. Não me deixes pedir aquilo que não seja bom para mim. Ou se nos meus pedidos houver alguma coisa inadequada para a minha evolução espiritual, que não aconteça. Mas nós somos tão certos dos nossos pedidos que a gente tem certeza de que seremos atendidos como nós solicitamos. Então, a semelhança do que dizia o pajé, que nós possamos interpretar as coisas que nos chegam e, sobretudo, o cinzel da dor nas nossas vidas como sendo: graças a Deus que eu posso sentir dor. Graças a Deus que eu posso enfrentar o sofrimento. Que não sejamos nós, pois, aquele que provoca a dor e o sofrimento no outro. Porque a verdadeira dor que mais nos prejudica é aquela que nós infligimos a alguém. É o aprisionamento que nós provocamos a alguém. É ter provocado qualquer prejuízo de forma consciente a outrem. Essa é a pior dor que nós podemos dizer que existe, porque ela inevitavelmente voltará sobre nós com uma colheita, como os frutos da semeadura que fizemos. Enquanto alguém está cumprindo o seu ciclo, nós estamos abrindo um novo ciclo. Então, que possamos interpretar a dor como sendo para nós o lapidário do nosso espírito, e que não sejamos nós os infratores das dores dos outros. A reencarnação e o problema da dor estão devidamente esclarecidos pela doutrina dos Espíritos. Cabe-nos trazer para nós, sob os cuidados do amor vivenciado na sua mais pura intensidade, aproveitar o ano letivo que ainda está em curso, para que nós possamos, se não formos os primeiros da classe, mas que nós possamos passar de primeira, sem precisarmos de recuperação. Que nós possamos ser aprovados na classe futura, quando nós teremos uma encarnação cada vez mais equilibrada, cada vez mais confortada pelo amor que nos une e dentro dos propósitos para alcançarmos a felicidade final, que é a nossa meta. Que Deus abençoe a todos nós. Que todos os sofrimentos pelos quais passamos e estamos passando possam ser revertidos em gotas de gratidão, em preces de gratidão, porque sempre onde houver alguém sofrendo, haverá sempre alguém nos socorrendo. Haverá sempre aqueles que estão ligados a nós e que o nosso sofrimento se reflete nele. E ele, com os nossos guias espirituais, estarão sempre conosco, sofrendo conosco, alegrando-se das nossas vitórias pessoais. Não a vitória do mundo, essa qualquer um consegue, mas é a vitória pessoal que no fim importa. Isso é o que verdadeiramente nós buscamos na doutrina espírita. Interpretar a nossa encarnação e entender que tudo pelo qual nós estamos passando e já passamos e haveremos de passar faz parte do nosso aprendizado. Que as bênçãos do mais alto recaiam sobre todas as nossas famílias, os nossos parentes desencarnados, todos os presentes, hoje, agora
e sempre. Que assim seja.